Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e eu vim falar hoje sobre uma parábola budista sobre as flechas. Que seria essa? O sábio pergunta para o discípulo se dói muito ser atingido por uma flecha. E o discípulo responde: sim, dói muito. E aí o sábio pergunta novamente: e dói mais quando você é atingido por 2 flechas ou mais? E a resposta do discípulo é: claro, muito mais, dói muito mais. E é sobre isso. É isso que acontece quando a gente, depois de errar, se cobra, se agride, se pune, se envergonha, se xinga, se humilha. O erro já traz as consequências dele. O erro já traz em si as consequências. E, portanto, ele é a primeira flecha. E eu não preciso de mais uma flecha me atingindo. Então o sábio diz que a segunda flecha é opcional. Existe o erro e o que eu faço dentro de mim depois do erro. Se eu não aprendo com ele, eu acabo piorando a situação. E aí a segunda flecha pode ser fatal ou quase. Por que a gente se agride quando erra? Porque a gente aprende lá atrás que quando nós fazemos algo de errado, nós recebemos um castigo. E isso resulta em autocobrança, que talvez possa nos levar a um estado de menos recurso, a um estado de menos potência, de menos valor, e acaba podendo nos levar a um ciclo também de vício, que nos leva a errar, e errar, e errar novamente. A segunda flecha é opcional. A consequência natural é a primeira flecha. Ela é inevitável, pelo menos na maioria das vezes. Então você não precisa piorar as coisas. Você pode parar na primeira flecha. Mas tem que estar num estado de clareza e atenção para isso. E mais importante ainda é ter clareza para não exagerar e cair no extremo oposto. Quando nós amenizamos demais a consequência do erro, ou quando a gente acaba não tirando proveito positivo daquilo. O modo que a gente fala consigo mesmo após o erro determina se a gente vai afundar imediatamente em novos erros ou se a gente vai crescer com eles. E aprender algo para se ajustar o que é necessário, aprender que da próxima vez, numa situação semelhante, a gente pode transpor aquilo, porque a gente pode ver e sentir aquilo com mais tranquilidade e consciência, é importante. A tal presença de espírito, né? Sabe quando alguém lhe descreve uma situação crítica e ela diz que teve ou não teve presença de espírito para sair daquela situação ou para não piorar as coisas? Aquelas descrições que as pessoas falam num acidente de carro, desci do carro e aí eu conseguia ver tudo em câmera lenta, é como se eu raciocinasse diferente e tal, e aí eu tive presença de espírito para sair daquela situação e não piorar, não acontecer um outro acidente em seguida, alguma coisa do tipo. Esse tipo de erro pode custar muito caro, né? Pode custar a vida da pessoa. E quando a gente erra e não aprende, a gente erra 2 vezes. Mas Marcelo, e como não errar novamente? Como evitar a segunda flecha? Meu conselho é que você pense como você falaria para uma pessoa querida, um amigo próximo, ou alguém, um parente, um familiar que você gosta muito, e que a pessoa tivesse errado e não quisesse passar novamente por aquela situação, mas que ela precisa encarar o erro como uma lição. E essa pessoa compartilhasse com você esse erro, o que você diria para ela? Você acha que seria um chacoalhão? Você acha que um chacoalhão e dizer para a pessoa: para com isso, respira, pensa no que você aprendeu com isso, não exagere, pegue leve com você, pensa no que você acertou ultimamente, o que você fez de bom, o que você pode aprender com isso
e o que você pode fazer para reparar isso. Pensa o que você precisa mudar na sua vida para isso não acontecer novamente. Aí eu lembro de uma frase, né? Nas perdas, não perca a lição. Porque errar pode ser inevitável, mas deixar de aprender com o erro não deve ser uma outra opção para você. Isso acontece com negócios, isso acontece na vida, isso acontece com um monte de coisas que a gente presencia, que a gente vivencia, né? E acho que é importante a gente prestar atenção nessa questão das duas flechas. Espero que você tenha gostado da mensagem. Se puder comentar alguma coisa, compartilhar um pouco sobre a sua experiência com isso, vai ser bem legal. Valeu!